O chamado de Deus é pessoal, é irrefutável e é intransferível. É pessoal porque Deus chama pessoas como você e eu. Deus não chama coisas, construções, instituições. Deus usa tudo isso, mas Deus chama pessoas, conversa com pessoas, inspira pessoas e envia pessoas a fazerem a sua vontade em toda a terra. Esse chamado é também irrefutável porque Deus se faz ouvir. Quando Deus fala, a sua palavra cala profundamente em nosso coração. Nós sabemos que há alguma coisa a ser feita, algo a ser transformado em nossa alma, em nossa vivência, em nossos dias, e nós desejamos ser mais e mais usados pelo Senhor Jesus. Mas esse chamado não é apenas pessoal e irrefutável, mas é também intransferível. Nós não podemos terceirizar o chamado de Deus em nossas vidas, nós não podemos colocar nas mãos de outros aquilo que Deus colocou na sua mão e nas minhas mãos para servir ao Cordeiro Jesus. Eu creio que a palavra de Deus, quanto ao chamado, ela é abundante em afirmar que todos os salvos em Cristo são chamados por Deus. E esta é parte desta verdade teológica bíblica. Todos os salvos em Cristo são chamados por Deus para serem sal da terra e serem luz do mundo. Então, se você é salvo no Senhor Jesus, você não precisa ser um evangelista, um pastor, um missionário, alguém com tempo integral para servir ao Senhor Jesus. Ao contrário, ser salvo no Senhor Jesus assegura a você esse chamado do Senhor para que você possa segui-lo e servi-lo. E eu creio que esta é uma verdade bíblica, mas é uma verdade complementar. Porque se por um lado todos os salvos em Cristo são chamados por Deus, por outro lado, no meio de todos, Deus também chama alguns para ministérios específicos. Todos são chamados para a salvação, todos aqueles que são de Deus, são chamados para a santidade, para a oração, para o serviço e também para a missão. Mas em Efésios capítulo 4, versículo 11, nós lemos que no meio destes todos, toda a igreja, ele também chama alguns para ministérios bem específicos. E o texto nos diz para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Talvez Deus o chamou para, como salvo em Cristo, ser usado por Deus como estudante, um profissional, alguém envolvido na sua família, no seu condomínio, na sua universidade. Mas talvez também Deus o tenha chamado para um ministério específico. E antes de saber para onde você vai, você deve saber na palavra de Deus quem você é, para o que você foi chamado. Eu creio que nós precisamos ter essa concepção bíblica teológica complementar. Todos são chamados, mas também alguns são chamados. O certo é que o Senhor chama especialmente para duas coisas. E nós lemos isto no contexto de Efésios capítulo 4. O Senhor chama tanto toda a igreja como alguns da igreja para, em primeiro lugar, que a própria igreja seja edificada. Que o povo ame mais a Jesus, o povo leia mais a palavra, o povo tenha mais o fruto do Espírito Santo. Mas, em segundo lugar, para que a mensagem de Cristo vivo chegue até os confins da terra. No meio de todo este plano do Senhor, Ele chama a sua igreja para fazer diferença na terra onde nós estamos e por onde nós passamos. Que este estudo sobre o chamado, a vocação de Deus, realmente fale profundamente à sua mente e ao seu coração. Como dizia John Knox, que a única ponte entre o conhecimento e a transformação de vida é o quebrantamento. E é estudando a palavra de Deus que nós experimentamos um verdadeiro quebrantamento. Que Deus o abençoe.